A paz do Senhor, irmãos. Estão felizes? Esperançosos? Amém. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Tu és o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mantém o universo na palma das Suas mãos, que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, que não há nada que surpreende. O Senhor tem um plano perfeito, por isso que Te adoramos e Te servimos. Ao mesmo tempo, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, nossos erros, e pedimos a Ti, Deus, Sua misericórdia. E como já falamos, precisamos da sabedoria do Senhor para ajustar e trabalhar e servi-lo da melhor maneira possível. Obrigado, Deus, por todas as dádivas que o Senhor tem nos concedido, que são grandes e muito maiores daquelas coisas das quais tanto nós precisávamos. O Senhor tem nos dado além do que realmente merecemos. O Senhor tem nos dado muito. Muito obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Efésios capítulo 5. Você sabe como é que está o mundo hoje? Bom, às vezes eu tento fugir do mundo, mas não tem como fugir do mundo, né? O mundo está aí e a gente vê o mundo o tempo todo com tantas coisas assim absurdas, tantas coisas terríveis, e como se não fosse bastante, eles fazem as coisas terríveis em forma até de filme, música, e colocando como protagonista o mal, né? Seria antagonista, mas coloca como se fosse uma coisa maravilhosa. Realmente o mundo está cada vez difícil, e nunca foi fácil. Desde os primórdios dos tempos, o mundo nunca foi fácil, e isso é notório, né? Em todas as eras, em todas as épocas da civilização humana, o ser humano ele está sempre claudicante, né? Está sempre falhando, sempre errando, e Deus sempre tentando acertar com ele. E hoje, não diferente dos tempos atrás, só com um pouco avançado com a tecnologia, nós temos acesso fácil a noticiários mundial, né? Assim, se você quiser dividir sua tela em 5 partes ou 6 partes, você consegue ver simultaneamente todas as situações em vários continentes. Talvez, se quiser fechar mais, você pode ver num certo país. Se quiser fechar mais, você pode ver num certo estado. Se quiser fechar mais, você pode ver numa certa cidade. Se quiser fechar mais o ângulo, você pode ver naquele bairro, e fechando mais, você consegue visualizar uma rua. Se você fechar mais e mais, você encontra uma casa. Dentro daquela casa, o que tem dentro daquela casa? Nós temos uma família, o núcleo, ali é a base, a família. Temos o globo, aí vamos fechando continentes, fechamos países, fechamos em estados, cidades, bairros, ruas, uma casa. Dentro dessa casa tem pessoas, famílias, e essas famílias estão dentro desse globo. Olha só que interessante, né? Entanto óbvio, mas necessário ser dito. E aí nós olhando bem para essa casa, ou essas casas, como estão essas casas? Não estou falando alvenaria, né? Ou aquele local, mas aqueles lares, os lares, como que eles estão? Efésios capítulo 5, versículo 22, e aí nós poderíamos até ler o capítulo 6, ele vai tratar até o versículo 9, né? Do 5, do 6 até o versículo 9, não dá para a gente ler todas as coisas, mas o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos na cidade de Éfeso, ele vai falar sobre a igreja, e para exemplificar a igreja, ele usa a família, ele fala a estrutura do lar, né? Então, ele diz aqui: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como
ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo, a igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bom, o apóstolo Paulo anteriormente tinha falado de várias situações sobre o comportamento dos irmãos, comportamento que eles tinham que lidar um com o outro, sobre perdão, sobre humildade, sobre bondade, sobre paciência. Paulo fala tudo isso nessa carta. Mas neste inteirinho do capítulo 5 e o capítulo 6, ele fecha o foco na família para representar a igreja do Senhor. E essa igreja ele usa de uma maneira análoga com a família. Ou seja, ele faz um paralelo para exemplificar como que a igreja deve ser, e aí como que os maridos devem ser com suas esposas. E quando nós falamos maridos cristãos, né, porque são irmãos em Éfeso, eu não estou falando que os outros maridos não deveriam ser assim, mas ele refere-se aos irmãos batizados em Cristo. Eles devem ser os irmãos, né, esses que estão em Cristo. Eles devem ter uma submissão muito grande ao Senhor. E essa submissão ao Senhor, essa honra que ele tem ao Senhor, obviamente, ele deve tratar a sua esposa com muita delicadeza, como o seu próprio corpo, mas antes disso ele fala primeiramente sobre a mulher. O referencial aqui, ele começa com a mulher. Mulher, sejam submissos os vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, essas mulheres ou essas esposas, elas devem ter um arcabouço de fé e de vida cristã e de comportamento de devoção a Deus. E por ter tamanha devoção a Deus, ao Senhor, logo elas submetem ao seu esposo, porque elas têm muita reverência e devoção a Deus, ao Senhor. Os esposos, os maridos, também têm uma devoção muito grande ao Senhor, ao ponto de dar vida pelas esposas, ou seja, eles cuidam dela de uma maneira espetacular. Os textos que vão revelar ou relatar sobre o papel dos maridos, embora as mulheres devem ser submissas, e tem que ser mesmo, porque tem que ser submissas como ao Senhor, diz que os maridos têm que dar a vida para as esposas, ou seja, eles têm que conhecer muito bem quem são as suas esposas, e conhecer tão bem essas esposas, que eles estão a ponto de sacrificar o seu próprio ser. Que belo marido é esse, né? E que bela esposa é essa? Então ele fala que assim como Cristo cuida da igreja e se entregou pela igreja, os maridos também devem cuidar das suas esposas. E ao ponto de cuidar, de entregar-se para ela. E eu fico pensando sempre sobre as igrejas, vocês já leram muito sobre as igrejas que tem aqui na Bíblia. Você vai ver que todas as igrejas basicamente têm dificuldades, têm lutas, têm problemas, todas elas. Mas Jesus jamais abandonou a igreja, jamais. Ele dá a vida pela igreja, ele ama a igreja. E com todos os carrapichos, com todos os defeitos, com todas as falhas que a igreja possui, Jesus continua reinando e cuidando da igreja. Ele não abandona a igreja. Paulo está dizendo que semelhantemente os maridos
ainda que as esposas tenham falhas, esses maridos, eles cuidam delas, e esse cuidado com elas é justamente purificando com a lavagem da palavra, ou seja, os maridos periodicamente estão ensinando, doutrinando, acompanhando, orando, lendo, estudando com essas mulheres, suas esposas. Os maridos zelam pelas esposas, assim como Jesus zela e cuida da igreja. Esse mistério, é claro que Paulo está falando, é a respeito da igreja, e a igreja jamais vai ser abandonada. E se olharmos bem em Mateus capítulo 16, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, porque o dono da igreja é o próprio Senhor, e o Senhor jamais faz com que a igreja perca. A igreja não perde nunca, porque é a igreja de Cristo. Quem perde é por não estar na igreja, porque a igreja já é vencedora. Então a igreja de Cristo nunca perde, ela vence sempre, porque o cabeça da igreja é o próprio Jesus. E se Jesus é o cabeça, os maridos são os cabeças da esposa, porque ele zela, ele cuida. Ele não está falando de proteção, ele está falando de cuidado. Proteção e cuidado é muito parecido, mas são distintos. Cuidado é aquele olhar atencioso de ver quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são os pontos fracos, quais são as nuances que ela passa, quais são as limitações e quais são as do prédio, né, gente? Da parte física do prédio. Estou falando da vida espiritual. E ainda que a igreja, ou seja, os membros desse corpo da igreja, tenham falhas, o Senhor não abre mão de nenhum dos membros do corpo. Ele continua amando. Ainda que você tenha tido várias falhas durante essa semana, que provavelmente você deve ter tido, você está aqui hoje por causa do Senhor, pronto para ser lavado, purificado com o sangue do Senhor. Os maridos continuam também insistindo, tem que ter calma com ela, tem que ter paciência com ela. Ela está num momento que está precisando de mais suporte e apoio. Os maridos têm que ter esse olhar. E se este marido e essa esposa têm esse olhar, essa permuta, essa troca de percepções, conforme diz aqui, conforme essas atitudes práticas que devem ter tanto a esposa quanto o marido, imagina como vai ser os filhos deste casal. Os filhos que vê o pai e a mãe, a esposa e o marido com esse quadro, ele vai replicar esse quadro, ou seja, ele vai reproduzir esse quadro, porque foi esse quadro que ele aprendeu quando convivia o seu pai e a sua mãe. E sendo assim, esses filhos, eles honram os seus pais. Ele honra os seus pais porque ele sabe que os pais honram ao Senhor. E se os meus pais honram o Senhor, eu também devo honrar, porque funciona o meu pai e minha mãe. Talvez esse não seja o quadro geral do mundo, quando a gente olha para esse globo, né? O globo grandão, o planeta inteiro. E se a gente fecha o foco, né? Concentra numa casa, opa! Então já temos descoberto facilmente por que a sociedade, e não só uma parte do planeta, está tão deteriorada. Porque as famílias, ou seja, o marido e a esposa, não têm a formação pela qual o Senhor próprio estabeleceu, o qual é revelado usando a igreja. Observe que se fecharmos o foco nessas casas, ou seja, nesses lares, veja como que a sociedade, vários lares, com essa estrutura, a qual o próprio Paulo está dizendo aqui, para os irmãos em Éfeso. Bom, ele está dizendo isso para esses irmãos, mas esses irmãos em Éfeso, eles não eram certinhos não, eles eram todos tortos, totalmente confusos, e totalmente separatistas. Aliás, era até um regime matriarcal, tinha uma deusa, chamada deusa Diana, não era nem um regime patriarcal. Observe, regime matriarcal de uma mãe
mas essa mãe não era nem uma mãe física, era uma deusa, a deusa do sexo, ou para os romanos, Afrodite. Mas quem sustentava todo o sistema de Éfeso era a matriarca. Eles criam que através da mãe, que a mãe é que gera, né, é que vai gerar todas as outras espécies. Claro, através de uma mulher que nasce um filho, é óbvio. Mas na mente, na cosmovisão deles, dentro da percepção deles, se a mãe é que dá luz, então a mãe é um Deus. Olha só, é uma visão assim infantil, né? Dentro daquela concepção daquela cultura, tinha essa visão mesmo. Porém, todavia, Paulo chega, olha, o regime, gente, é patriarcal. Deus Pai, o Deus Pai dá o seu filho. Ele dá o seu filho, ele não pede, ele dá. O regime matriarcal pedia que trouxesse bens para eles. O regime de Deus traz coisas. E nosso traz coisas porque trouxe Jesus, trouxe o Espírito Santo, com o Espírito Santo trouxe o fruto do Espírito, trouxe a igreja, então nós só recebemos muitas bênçãos com o regime patriarcal, que é o regime do Senhor. E para identificar esse regime, o que ele coloca? Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Quem é o Senhor? Nosso Deus, juntamente com Jesus. Ah, então o regime é patriarcal, é o pai. Muda, ele quebra todo o sistema de Éfeso, ao ponto até de ser expulso dessa cidade. Ele é tão expulso dessa cidade que quase que morre, porque ele quebrou o sistema capitalista que captava a renda toda do povo. Observe que quando nós temos uma família, conforme Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dado por Jesus, veja que sociedade nós seríamos. A nossa, graças a Deus, a nossa família em Cristo é maravilhosa. Mas a sociedade do mundo, agora globo, como que seria se vários lares tivessem estabelecidos conforme o apóstolo Paulo está nos relatando aqui? Ele fala no capítulo 6 sobre os filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Não é bajular os pais, é honrar os pais. Versículo 2 fala: honra teu pai e tua mãe. Que maneira que os filhos poderiam honrar o pai e a mãe? Tem aqui, opa, obrigado, eu nem olhei, né? Tem aqui o slide aqui, né? Cristo, acima lá, aí vem o marido. Isso aqui eu peguei lá na internet, tá, gente? Não viu o que fiz isso bonitinho, não. Aí tem o marido aqui, aí o que o marido vai fazer? Abaixo de Jesus, protege a família, ele lidera a família, ele provê a família, ele é o grande provedor. A esposa não é nem maior nem menor, ela está sob a cobertura do marido, ela confia nesse marido, como ao Senhor. A esposa vai confortar este marido, a esposa vai ensinar dentro dessa casa, a esposa vai nutrir não só com comida, mas nutrir dando todo o suporte para que esses filhos, esse marido, esteja estável não só fisicamente, como estável emocionalmente. Juntamente com isso, nós temos os filhos, o qual vamos ler agora o capítulo 6. Os filhos amam os pais, honram os pais, obedecem os pais. Mas por que eles fazem isso? Eles têm um referencial. O referencial deles, número 1, é o Senhor nosso Deus. O nosso Deus usou Jesus, estabelecendo a igreja como cabeça, e usou a própria família, que é literalmente um exercício em casa, um grande exercício do que realmente é ser humilde, o que é ser manso, o que é ser paciente. Aonde que é o laboratório de Deus? Não é no prédio da igreja. O laboratório de Deus é lá em casa, dentro do lar, dentro da família. A igreja começa em casa. Eu, minha esposa e os filhos. A igreja não começa aqui no domingo. Domingo é só o start, é só para dar um insight,
Lá em casa é que você tem que ser humilde. A maneira como eu trato minha esposa, a maneira como eu falo com ela, a maneira como eu honro e lavo e purifico e leio a Bíblia, é o referencial. Os programas que eu assisto, ou que eu condeno até, né? Quem vai fazer isso é o marido. E a esposa, juntamente, não. Se ele falou, realmente está certo. Ele é do Senhor. E a esposa honra o marido. Não, vamos honrar. Aqui em casa nós vamos, é a casa do Senhor. Aqui é uma igreja, nós somos uma igreja. Nós, a nossa casa. Quem faz isso? Deus, por meio de Jesus, e o marido e a esposa. Como é que vão ficar os filhos? Como é que vai ficar a sociedade? Como é que vai ficar a escola? Como é que vai ficar aquela rua? Como é que vai ficar? Como será o futuro dessa família? Das famílias. Quando as pessoas olharem aquela família, ou seja, a sua família, a nossa família, olha que exemplo. Eu não ouço o grito deles. Eu vejo eles sempre honrando um ao outro. Eles sempre têm paciência, porque ele está numa dificuldade, numa limitação, né? Está passando por um momento difícil. Eles tratam com toda a paciência, mesmo sabendo que tem falha. Eles não passam a mão na cabeça, um pouco, coloca panos quentes, mas eles estão ali juntinho. Não, você vai superar isso. Você tem qualidades, você tem força, você tem condições. O pai e a mãe é aquele que injeta ânimo. O pai e a mãe não critica no sentido de dizer, tá vendo? Você não vai dar em nada. O pai jamais fala isso. O pai fala, você tem condições e você vai vencer. Você tem know-how para isso. Você tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Você é filho amado. Isso é só uma fase. Isso é um aprendizado. E nós estamos juntos. Eu acredito em você. Quem fala isso? O pai e a mãe. Eles dão valor. Eles passam credibilidade. Eles passam confiança. Essa criança vai crescer. Eu tenho que honrar esses pais. Tenho que obedecer eles. Eles são referenciais para mim. Porque o meu pai trata a minha mãe como se Cristo cuidasse da igreja. E a minha mãe honra meu pai como se fosse ao Senhor. Como? Não é ao Senhor, não. Veja que exemplo. O filho e a filha, tendo esse grande valor, que tipo de pessoas que ele vai procurar para ser seu companheiro? Pessoas também que sejam de valores, porque ela já tem valor. Vocês sabem que nós procuramos aquilo com quem nós nos identificamos, né? Então, você vai se identificar. Como é que você se identifica? Pessoa de valor ou sem valor? Claro que é de valor, né? Os cristãos são de valores top. Então, qual é o referencial dele? Vou procurar pessoas que têm valores também, como os meus. A não ser que eu não me sinta tão valorizado. Se eu me sentir não valorizado, provavelmente vou pensar pessoas como eu, sem valor. Só que não é a verdade. Você e eu, nós, a igreja, toda tem muito valor. Por isso, aí nós temos como honrar os pais. Obrigado. O que é e o que não é. O que é honrar? Concordar com quem eles são, sem mudá-los. Reverenciar o que você recebeu. Se foi meu pai e minha mãe que lutaram para conquistar, para trazer isso para mim, eu tenho que reverenciar, não no sentido de reverenciar de... Não é essa reverência. Reverência no sentido de... Não, eu tenho que pensar direito o que eu vou fazer. Tenho que dar um cuidado especial para o meu pai e minha mãe. Reconhecer a grandeza que vem deles. A história que eles têm. Como que eles conseguiram chegar até aqui, adquirindo, comprando, resolvendo, negando, abstendo. Quantas coisas eles fizeram para que nós, como filhos, hoje existíssemos como pessoas, com caráter, com a boa conduta. Então, temos que reconhecer, respeitar as escolhas e decisões. Se o meu pai e minha mãe escolheu e decidiu, é isso aí mesmo. Não vou brigar com eles. Eles são os responsáveis. Seguir a sua vida com leveza e independência. Isso é honrar, né?
tratar eles assim. Agora, o que não é? Acatar todas as vontades e desejos deles. Não, pode ser que a vontade do pai e da mãe esteja totalmente, joga no barranco, bebe mais. Não, você vai fazer isso, não vou fazer isso não, pai, isso aí não é do Senhor, eu só faço o que é do Senhor. Se é do Senhor, ok. O filtro para entender o que não é para ser feito, de honrar, é Jesus, sempre vai ser Jesus. Ponto segundo, bajular e precisar agradar o tempo todo. Não fazer isso o tempo todo, você não tem condições de fazer isso. Acreditar que eles precisam de você. Não, eles são independentes, eles não precisam de mim. Eu vou cuidar deles com todo respeito. Acreditar que sabe mais e melhor do que eles. Vocês nunca fizeram isso, espero que não, né? Mas tem filhos que pensam que sabem mais do que o pai e que a mãe, que já passou por tanta coisa. Não pode fazer isso. Isso não é honrar pai e mãe, né? Viver grudado e não respeitar a individualidade do pai e da mãe. Não, o senhor tem que estar aqui. Tratar os pais como se fossem bebês. O senhor não sabe o que está falando. Pai, o senhor não sabe. Vou te mostrar como é que é. Não pode fazer isso. Temos que honrar. Isso não é honrar. Quando nós pensamos nisso, nós estamos dizendo o quanto que é valioso nós estarmos nessa disciplina. Eu espero que nessa sociedade que nós vivemos, né? Não estou falando das outras sociedades, a nossa. Quando eu falo a nossa sociedade, este meio ao qual nós vivemos, nós possamos fazer lares melhores, casas melhores. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que é a honra de vocês em casa, os filhos com os pais com os filhos, a esposa com o marido com a esposa, eu não sei. Também não é muito importante saber disso agora, mas uma coisa é certa, o Senhor colocou isso aqui na Bíblia, na palavra dele, justamente, ainda que você não faça, ainda em tempo. Hoje é o dia de você quebrar o ciclo, começar um novo ciclo. Se você não teve nada disso, esse modelo tão bonito que a gente acabou de ler, não tem problemas. Você pode quebrar isso hoje, independente do que fizeram com você. Mas a grande questão é, o que eu posso fazer com tudo que fizeram comigo? E aqui está a resposta. Hoje, você pode ter e tem a oportunidade de criar uma nova história em toda a sua história. E quantas pessoas vão ser abençoadas com isso? Além de você e seu próprio cônjuge, seus filhos, além dos filhos, os filhos a propagar isso adiante. E como é que vai ficar aquele local, aquele lugar que as pessoas vão, que esses filhos vão trabalhar? Como que será? Como será uma empresa, né, de um filho tão dedicado e empenhado assim? Como que vai ser ele como empregado, como patrão? Será que vai ser um bom patrão, um bom empregado? Como é que vai ficar a empresa toda? Como é que vai ficar aquela multinacional? Como é que vai ficar aquele estado? Como é que vai ficar aquele país? Como é que vai ficar aquele mundo? Veja, tudo por causa de uma família bem estruturada. Eu oro a Deus, e sempre a gente pega Pedrinho e a Maria e a Rebeca, que são bebês, para eles crescerem neste caminho do Senhor. E por isso que nós prezamos tanto pelas crianças, por isso que nós estamos lutando tanto pelas famílias. Não vai ser fácil, mas é possível, e é melhor, sempre vai ser melhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Muito obrigado, Lino, que Deus te abençoe muito, e que Deus abençoe assim as famílias da Igreja de Cristo, não somente em Ramos, sino também em todas as congregações. Amém. Vamos a passar por nossos pedidos e agradecimentos a Deus, orar ao Senhor, para Ele estar intercedendo por todos esses pedidos e agradecimentos a Deus. Oremos ao Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está nesse local. O Senhor conhece todos os nossos corações, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós.
Muito obrigado, Pai, pela pregação, muito obrigado pela ceia, pela oferta, muito obrigado pelos cânticos. Nós fazemos sempre tudo isso de todo o nosso coração. Queremos que essa manhã a gente possa sair daqui totalmente com muito aprendizado, que possamos praticar em nossas casas, em nossas famílias, em toda a nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe sempre, em todo sentido, Pai. Também pedimos para as pessoas que estão com problemas de saúde, pedimos pelas pessoas que têm decisões a tomar, agradecemos também pelas pessoas que estão cumprindo anos, tanto dos casais, também das pessoas que estão cumprindo anos. Pedimos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos providenciado até aqui, agradecemos também por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Pai, deixamos tudo isso em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, leva-nos até nossos lares com segurança, e que tudo que façamos seja sempre conforme a Tua bondade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, deixamos nossas vidas em Tuas mãos. Amém.